Muitos de vocês já investem ou já ouviram falar das famosas caixinhas do Nubank, mas você já ouviu falar no CDB de liquidez diária do Banco Sofisa que paga 110% do CDI? Então agora nesse vídeo você vai descobrir as vantagens e as desvantagens de investir pelo Banco Sofisa. Para quem não sabe, o Banco Sofisa, além de ser um banco, ele também é uma corretora. Então aqui a gente está na página inicial do aplicativo e na parte de baixo a gente já tem o acesso à aba Investimentos. Clicando aqui a gente vai ter acesso aos produtos de investimento, seja na renda fixa, nos fundos, renda variável e até no Tesouro Direto. Então a gente vai clicar aqui em renda fixa e aqui a gente vai ter acesso a uma série de investimentos. E o mais famoso e mais conhecido, que é o CDB de liquidez diária, que a gente vai encontrar aqui bem no topo. Então clicando em investir, a gente vai ver que é um CDB que ele paga 110% do CDI. Voltando aqui para a página inicial, se você deixar o seu dinheiro aqui em conta, parado na conta corrente, ele não vai render nada. Então, para que o seu dinheiro ele comece a render, você vai precisar ir lá nos investimentos e realmente fazer uma aplicação. O dinheiro parado na conta não rende absolutamente nada. E pessoal, como esse não é o primeiro vídeo do Banco Sofisa aqui no canal, eu já fiz vídeos até de outras corretoras, de outros bancos, eu vejo muitos de vocês preocupados em qual banco começar a investir ou qual corretora, e vocês acabam se preocupando tanto por qual corretora e não necessariamente estudando sobre investimentos. Saibam que a corretora ou banco, ele é apenas um veículo que vai fazer você ter acesso aos investimentos. Se você investe num fundo imobiliário X no Banco Sofisa ou investe num fundo imobiliário X pelo Banco Inter, independente de qual for o banco, você vai estar investindo na mesma coisa. É só um veículo ali que você vai conseguir ter acesso aos investimentos. Então não fique travado procurando corretora, indeciso. Escolha uma que tem uma boa reputação ali, que você vê que tem bons comentários e começa. Mais pra frente, se você não gostar dessa corretora, você pode pegar os seus investimentos e trocar de banco, trocar de corretora, não tem nenhum problema. Mas não fique travado procurando aí, indeciso em qual corretora vai começar, porque isso não vai fazer nenhuma diferença. O que vai fazer a diferença é você começar o quanto antes e investir em bons ativos. Bom, dito isso, vamos dar continuidade aqui. Por que de uns tempos pra cá, muitos influenciadores aí que falam sobre investimentos em várias mídias, a gente ouve falar muito do Banco Sofisa e principalmente do CDB de liquidez diária? É justamente esse último ponto. O CDB do Banco Sofisa de liquidez diária tem uma rentabilidade muito boa que bate muitas corretoras e muitos bancos aí do mercado. Então é esse CDB que eu mostrei para vocês que fica aqui na parte de baixo, quando a gente clica em renda fixa, é esse primeiro investimento aqui. Então esse 110% do CDI é o que está fazendo com que o Banco Sofisa tenha toda essa fama. Então deixa eu começar a explicar detalhadamente como que funciona. Por que liquidez diária? O que isso significa? Bom, quando a gente fala de liquidez, a gente está falando do tempo que o seu dinheiro investido, ele demora para ele se tornar dinheiro de fato e você consiga utilizá-lo. Então digamos que você tem R$1.000 investido. Quanto maior a liquidez, significa que mais rápido você pega esse dinheiro que está investido e vai transformar ele em dinheiro disponível de fato. Quando um investimento ele não tem liquidez, quer dizer que às vezes pode demorar para você conseguir resgatar esse dinheiro. Então às vezes a liquidez pode ser de 3 dias, ou seja, você tem R$1.000, você precisa sacar esse dinheiro agora. Você vai pedir o resgate e só daqui a 3 dias você vai ter acesso. No caso desse CDB do Banco Sofisa, a liquidez é diária, ou seja, se você pedir o resgate hoje mesmo você vai conseguir sacar o dinheiro. Claro, dentro de alguns limites, porque existe um limite ali de horário comercial e de dias da semana. Então você vai conseguir fazer o seu saque de segunda a sexta, horário comercial estabelecido pelo Sofisa. Sábado, domingo e feriado não conta, mas essa liquidez diária ajuda para que, caso você tenha alguma emergência, precise sacar esse dinheiro, você vai ter acesso o mais rápido possível. E isso é importante? Claro que se você é um investidor que está pensando em colocar um valor lá, um valor que você não vai precisar utilizar para nada, não vai fazer tanta diferença. Mas se é um valor que você quer deixar rendendo e que a qualquer momento esse valor ele pode ser útil para você, para uma emergência, para ajudar alguém, isso vai ajudar bastante. Então isso acaba sendo um ponto muito importante para muitos investidores, sim. E o que acontece com muitas pessoas, principalmente inscritos aqui no canal, até amigos próximos meus, é que as pessoas elas querem saber quanto elas vão ter de rentabilidade, mas elas não querem entender o porquê que está pagando aquela rentabilidade ou como funciona o investimento.
investimento. Mas eu tô aqui para explicar isso para vocês e é por isso que eu vou detalhar cada ponto desse tipo de investimento. Bom, já que esse CDB ele paga 110% do CDI, o que seria esse CDI? O CDI nada mais é do que uma taxa que ela é utilizada entre os bancos para que eles emprestem dinheiro entre si. E essa taxa, essa sigla, ela significa Certificado de Depósito Interbancário. E para a gente saber qual é o valor do CDI, a gente precisa saber qual é a taxa Selic do momento. E se você também não sabe o que é Selic, não se preocupe. A Selic nada mais é do que a taxa básica de juros aqui do Brasil. É uma taxa de juros que rege toda a nossa economia. E essa taxa, ela tem uma variação a cada 45 dias. Por quê? Hoje a taxa de juros, a taxa Selic, ela está em 10,50%. A cada 45 dias, o Copom, que é o responsável por estabelecer essa taxa, ele vai fazer uma reunião e ele vai divulgar se essa taxa ela vai se manter a mesma, se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir. E de acordo com essa reunião, o que eles estabelecerem, a taxa ela pode, sofrer alguma mudança. Uma vez sabendo qual o valor da taxa Selic no dia de hoje, a gente consegue saber que o CDI ele rende um pouquinho abaixo. Então ele vai render ali 0,10% apenas a menos do que a taxa Selic. Então se hoje a taxa Selic é de 10,50, a taxa do CDI vai ser de 10,40. Então é praticamente ali a mesma rentabilidade. Bom, mas às vezes você pode ainda estar na dúvida. Beleza, você falou que o CDI hoje está em 10,40, mas esse investimento ele rende 110%. Como saber exatamente qual o valor? É uma regra de 3 básica, mas para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, eu vou fazer uma regra de 3 aqui bem simples para vocês entenderem. Então aqui, pessoal, se 100% é igual a 10,40, se a gente precisa saber quanto que é 110%, 110% do CDI vai ser igual a 11,44% de rentabilidade. Agora aguenta firme aí que eu ainda vou fazer a comparação de quanto rende a caixinha do Nubank com 100% do CDI em contrapartida com o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa que rende 110% do CDI. Como eu falei agora há pouco para vocês, a taxa Selic ela pode mudar de 45 em 45 dias. Ou seja, então essa rentabilidade que eu mostrei para vocês, ela também vai poder ter essa alteração. Então, digamos que a tendência agora é que a taxa de juros aumente. Significa que a sua rentabilidade vai aumentar. Mas pode ser o contrário também. Pode ser que a taxa de juros comece a diminuir. Então, o seu rendimento ele vai diminuir também. Ou, num caso neutro, pode ser que a taxa se mantenha. Então, essa rentabilidade que eu mostrei para vocês, ela vai continuar exatamente a mesma. Bom, mas tá aí um ponto que eu quero que vocês prestem bastante atenção e que muita gente tem dúvida e deixa de investir por conta disso. Muita gente pensa que quando a taxa Selic começa a cair, você vai perder dinheiro com esses investimentos. Por quê? Entendam o seguinte, o valor que você investiu, ele não vai mudar. Esse é um investimento de renda fixa, ou seja, você não perde dinheiro com ele. O que vai acontecer é que você vai deixar de ganhar, ou você vai ganhar mais, ou você vai manter os seus ganhos, porque o que vai variar vai ser o seu retorno e não o valor inicial que você aportou. Se você colocou R$1.000 lá, pode ser que ele comece a render um pouco menos se a taxa de juros cair. Pode ser que ele renda um pouco mais se a taxa de juros aumentar. Mas o valor inicial que você investiu, ele vai manter inalterado. Ele não vai sofrer nenhuma alteração por conta disso. Bom, espero que eu tenha tirado essa dúvida e agora que eu já expliquei isso, eu quero mostrar para vocês quais são os riscos. Já que você vai fazer um investimento que você ainda não conhece, quais os riscos que estão embutidos nisso? Bom, e quando a gente está falando de investimentos em CDB, nada mais é do que a gente emprestando o nosso dinheiro para o banco vai utilizar o nosso dinheiro ali para fazer o que ele bem entender, e conseguir lucrar com isso. Em contrapartida, ele nos devolve esse nosso dinheiro corrigido ali com um retorno, uma rentabilidade. Então, o risco é o risco do banco quebrar. Então é nesse ponto que você precisa prestar bastante atenção. Você está investindo num CDB, você vai precisar ficar de olho se o banco é um banco lucrativo, é um banco bem estável, que já está há um tempo no mercado, que você pode confiar. Mas da mesma forma que existe o risco, também existe as garantias. Então, por outro lado, a gente tem a garantia do FGC para esse tipo de investimento, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele cobre ali no investidor, caso o banco venha quebrar, 250 mil por CPF. E digamos que você tenha ali dinheiro em outras
outras instituições que venham a quebrar também, você consegue ter essa cobertura em até 4 instituições, formando ali um total de 1 milhão garantido pelo FGC. Mas mesmo que você tenha essa garantia, para evitar dor de cabeça, eu sempre indico que você escolha um bom banco antes de fazer esse tipo de investimento. Mas como fazer essa análise para saber se um banco ele tá bom das pernas, se ele tá com a sua saúde financeira ali em dia? Existe uma forma, eu vou mostrar aqui para vocês. Existe um site aqui que é o site do Banco Data, onde a gente consegue ver algumas informações e principalmente como que tá aqui a lucratividade do banco. E no caso é bom olhar a lucratividade, porque se a gente pensa que o banco ele não pode quebrar, que a gente está fazendo investimentos nele, quanto mais lucrativo um banco for, isso mostra uma saúde financeira e a tendência desse banco vir a quebrar acaba diminuindo com isso. Então aqui nesse site a gente consegue ver alguns indicadores. E o primeiro índice de comparação que a gente pode olhar aqui é o índice de Basileia. Mas o que significa esse nome estranho aí para muitos investidores? O índice de Basileia ele vai mostrar quanto do dinheiro que o banco está emprestando de fato é dele. Quando a gente olha aqui, o índice está em 14,2. E o mínimo que o Banco Central exige é que seja de 11%. Então, se a gente olhar aqui, isso significa que o Banco Sofisa aqui, ele está dentro aqui dos parâmetros estabelecidos pelo Banco Central. É legal falar também que você nunca vai encontrar aqui um banco, por mais gigante que ele seja, por mais tempo de mercado que ele tenha, um banco que tem um índice de Basileia aqui muito alto, entre 80, 70, 60. Por quê? Porque o negócio principal do banco é tomar dinheiro emprestado e emprestar para outras pessoas. Então, o banco acaba não utilizando o seu dinheiro. Então, esse é um índice que ele sempre vai acabar estando aqui mais ou menos nessa margem. Você pode até pegar exemplos de outros bancos aqui dentro que você vai ver que não tem muita variação. O importante é não estar entrando ali abaixo dos 11%. Peguei até um exemplo aqui do Banco Itaú para que vocês possam ver. Então, quando a gente pega o índice de Basileia do Itaú, já que eu sei que muitos de vocês podem ser que não conheçam o Sofisa, mas conheçam o Itaú, o índice de Basileia do Itaú aqui está em 15,1%. Quando a gente compara aqui com o índice de 14,2%, a gente consegue ver que é um índice aí muito próximo. Um outro índice que é muito interessante também de ser olhado e prestar bastante atenção é o índice de imobilização. Isso mostra do total do patrimônio do banco quanto de liquidez ele tem nisso. Então a gente olha aqui que o índice de imobilização aqui do Sofisa é de 9,4. Lembrando que o limite que o Banco Central estabelece é de 50%, porque isso mostra o quanto o banco consegue tornar o patrimônio dele líquido, em dinheiro. Então se o banco estiver em uma situação difícil, ele consegue se desfazer. Quão rápido ele consegue se desfazer do seu patrimônio para tornar isso em dinheiro e muitas vezes conseguir sair de uma situação financeira ali negativa. Então a gente olha que o índice de imobilização do Sofisa é um índice muito positivo de 9,4%. Pegando mais uma vez um exemplo do Itaú, a gente vê que o índice de imobilização do Itaú acaba sendo até maior do que o do Banco Sofisa. Isso significa então que no caso o Itaú tem mais itens com menos liquidez. Então às vezes pode ser que o Itaú tenha muitas estruturas físicas, que tenha muitos prédios, muitos empreendimentos, que são coisas que a gente não tem uma liquidez tão rápida ali, caso a gente queira transformar isso em dinheiro. Então tá pensando em investir num banco que você não conhece muito bem, não ouviu falar? Joga as informações no Banco Data que vai ter todas essas informações, isso vai te ajudar bastante. E como eu falei anteriormente, é sempre interessante a gente olhar a lucratividade. Então quando a gente olha aqui embaixo, a gente vê que a lucratividade do Banco Sofisa, fechou no verde aqui em 2020, 2021, 2022, tem um resultado parcial de 2023, então é um banco que ele vem dando lucro ali ano após ano. Quando a gente pega o Nubank também, que eu vou trazer a comparação aqui para vocês, a gente vê que em 2020 e 2021 o Nubank ele não dava lucro, Isso por ser uma startup, uma empresa que começa ali captando muito cliente, tentando fazer todo um trabalho antes de ter lucro, e 2022, 2023 o Nubank já começou a apresentar lucro aqui, lucros bem expressivos. E esse processo aqui de não ter lucro no começo é bem comum para essas fintechs, tá pessoal? Tenho até aqui como exemplo o C6 Bank, que até hoje ainda não dá lucro, ainda está no processo aí de tentar melhorar ali o seu desempenho financeiro para começar a ter lucro, mas a gente sabe que isso aqui é normal, claro, é normal até um certo tempo. Chega um momento que a empresa precisa dar lucro, senão ela também não consegue sobreviver. Mas no começo, principalmente startups e fintechs, elas acabam tendo esse resultado negativo para começar a expandir, para começar a captação de clientes ali. Agora segura um pouco aí que eu ainda vou mostrar para vocês na prática a diferença da rentabilidade do Banco Sofisa para os investimentos na caixinha do Nubank. Mas antes eu queria falar também para vocês do sistema de indicação de novos clientes do Banco Sofisa. Isso é um ponto muito legal que pode te ajudar também, além de indicar
indicar o Banco Sofisa para outras pessoas, ganhar dinheiro com isso. Nesse sistema você pode ganhar R$50 para cada abertura de conta que você indicar e a pessoa fizer um investimento inicial. Inclusive esse código que vocês estão vendo na tela é o meu código de indicação, é só você colocar ele lá na hora da abertura da sua conta e eu também vou deixar ele aqui na descrição, então caso você abra a sua conta e faça esse investimento inicial que eu vou mostrar para vocês, você já garante R$50. E esse código ele é muito legal porque ele não é só para nós influenciadores, até porque eu não sou patrocinado pelo Banco Sofisa nem nada. Você quando tiver a sua conta aberta ali, tudo bonitinho, você vai poder criar o seu código também e convidar o seu pai, a sua mãe, convidar algum amigo, encaminhar esse código para outras pessoas, além de você estar indicando um banco 100% seguro, com ótimos produtos de investimento, caso seus amigos ali, familiares invistam, você também vai ganhar uma participação de R$50, o que é bem legal. E a única regra para você ganhar esses R$50 é que o seu primeiro investimento ele seja no valor mínimo de R$1.000 e que seja em qualquer investimento com prazo mínimo de 1 ano aqui dentro do aplicativo do Banco Sofisa. Então para isso é bem simples, vou até mostrar aqui para vocês. Vocês vão vir aqui na aba investir, você vai ter que ser algum investimento de renda fixa, então você vai clicar aqui nesse primeiro item. Abrindo, você vai ter uma série de investimentos. Não vale o CDB de liquidez diária que eu estava comentando com vocês aqui, mas você vai poder escolher um CDB pré-fixado, um CDB pós-fixado. Se você pega aqui um CDB pré-fixado, você vai ter todas as rentabilidades aqui. E um exemplo, um CDB aqui de 18 meses já vai ganhar os R$50, de 1 ano também. Você pode vir aqui também nos pós-fixados. E se você escolher um exemplo aqui, um CDB de 1 ano, que vai pagar aqui, ó, 111% do CDI, você já vai conseguir garantir esses R$50 aí de bônus. E é legal falar, pessoal, que ó, esse investimento pós, ele está muito parecido com o investimento de liquidez diária. A diferença é que nesse investimento de 1 ano, esse dinheiro ele vai ficar travado e você não vai poder mexer nele, né? No investimento de liquidez diária que eu mostrei para vocês, vocês vão conseguir sacar ele de segunda a sexta em horário comercial. Mas se você já estava pesquisando aí, procurando um lugar para investir num prazo um pouco mais longo, a partir de 1 ano, você já faz o seu primeiro investimento, já tem R$50, que se a gente pegar aí dentro de R$1.000 é praticamente já 5% de rentabilidade, você já vai ganhar esse bônus, já vai sair aí feliz da vida. E para ser bem transparente aqui com vocês, pessoal, tô indicando também a abertura da conta porque vocês ganham R$50 e caso vocês abram a conta aí, eu também ganho R$50. Então isso aí acaba ajudando todo mundo e depois você vai ter o link aí para fazer as suas indicações aí para quem vocês quiserem também. Então agora vamos fazer a comparação aí do investimento do Banco Sofisa com o Nubank. Bom, uma vez no aplicativo do Nubank, para a gente encontrar os investimentos na caixinha é muito fácil. A gente vai precisar aqui vir em investir. Uma vez aqui a gente vai procurar aqui a parte da minha organização e aqui a gente vai ter algumas caixinhas. É só a gente clicar em criar caixinha, a gente vai escolher aqui qual o nosso objetivo, ó, fazer uma viagem, reformar uma casa. A gente vai continuar aqui e a gente vai colocar alguns prazos. Então, digamos que a gente queira investir de 6 meses entre 1 ano, a gente vai colocar aqui o valor, a gente vai dar continuidade, ele vai analisar esse valor e o objetivo e ele vai dar aqui um exemplo de investimento para a gente. No caso, ele está dando aqui a caixinha clássica, que é rende 100% do CDI. Então esse já é o investimento mais conhecido aqui do Nubank. E pode ver que aqui o aplicativo já traz as principais informações. A rentabilidade, que eu já ensinei para vocês, e a questão do resgate. Então aqui a gente consegue também ter um resgate em até 1 dia útil. A diferença é que aqui, em vez de ser um CDB, é um RDB. E qual a diferença? O RDB é um recibo de depósito bancário. Como o Nubank ele não é considerado um banco, ele é uma instituição financeira, eles não podem ter o CDB, eles têm o RDB, mas na prática acaba funcionando da mesma forma. Também tem a proteção do FGC, então acaba dando na mesma. Como eu mostrei para vocês, acaba sendo bastante seguro também, porque a gente vê que o Nubank ele já é um banco que ele começa a dar lucro. A gente vê o tamanho que o Nubank tem hoje, então é bastante seguro também investir aqui na caixinha do Nubank. E antes da gente ir para a comparação de fato aqui da caixinha do Nubank com o investimento do Banco Sofisa que eu mostrei para vocês, eu quero falar aqui das vantagens e desvantagens entre esses dois aplicativos. O primeiro, na minha opinião, é que o aplicativo do Nubank acaba sendo muito mais simples e dinâmico ali para a gente encontrar os investimentos. Por mais que o Banco Sofisa tenha uma rentabilidade melhor, no aplicativo do Nubank a gente consegue ter mais fluidez. Eu acho que o aplicativo ele é muito melhor desenvolvido, a tecnologia ali no aplicativo acaba sendo muito maior do que a tecnologia do aplicativo do Banco Sofisa. Já pelo outro lado, o Banco Sofisa ele tem essa rentabilidade
110% do CDI, que é uma rentabilidade muito boa caso você queira ter uma reserva ali de emergência bem legal. E o outro ponto também são os R$50 de bônus. Isso ajuda muito, principalmente às vezes se você tem uma rede de contatos bem grande, de pessoas que gostam de fazer investimentos, você pode conseguir também bons lucros ali caso seus amigos resolvam abrir uma conta ali com o seu link. E agora vamos para de fato aqui a comparação desses dois investimentos. Então aqui eu criei essa planilhinha para vocês verem a questão da rentabilidade e quanto renderia em cada uma dessas duas contas. Se a gente pegar aqui o Nubank, né, ele vai render 100% do CDI, que nos dias de hoje está em 10,40%, contra, né, o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa, que rende 110% do CDI, que hoje está no valor de 11,44%. Então, quando a gente olha aqui um investimento inicial de R$1.000, em um mês a diferença é bem pequena, então R$ 1.008,28 do Nubank contra R$ 1.009,07 do Sofisa, a gente vê que essa diferença aqui dentro de um ano já seria de R$ 1.104 para o Nubank, R$ 1.114,40 para o Sofisa. Se a gente pegar aqui em 10 anos, seria uma diferença de R$ 2.689,62 para o Nubank contra R$ 2.954 do Sofisa. Lembrando que aqui a gente está falando da rentabilidade bruta, a rentabilidade sem o imposto de renda. E é legal falar que o imposto de renda sobre esse investimento, ele é cobrado apenas sobre a rentabilidade, sobre o retorno. Ele não é cobrado no aporte que você fez ali inicialmente. Então tudo que você tiver ali de lucro vai ser cobrado o imposto de renda, que segue essa tabelinha que eu estou colocando aí na tela para vocês, que é a tabelinha regressiva do imposto de renda. E pessoal, só para que vocês entendam de fato como funciona essa questão da tabela do imposto, é só você vir aqui, ó, vou abrir uma calculadora e digamos que a gente queira pegar o prazo de um ano. Então, em um ano aqui, ó, a rentabilidade do Banco Sofisa foi de R$ 1.114,40, ou seja, R$ 114,40 de lucro porque 1.000 foi investido. Então a gente vai colocar aqui, ó, 114,40. O período foi quanto? Um ano. Se a gente pegar aqui na tabela, um ano, qual a alíquota do imposto? 20%. Então a gente vai colocar aqui, ó, menos 20%. Ou seja, o que você vai pagar de imposto vai ser R$ 22,88, então você vai ter de lucro líquido R$ 91,52. Então essas alíquotas ela vai mudando de tempo em tempo, então quanto mais tempo você deixa o seu investimento, menor a alíquota, chegando até 15% no mínimo. Então aqui com 10 anos, quando você tiver essa lucratividade, você vai precisar tirar apenas os 15% aí do imposto. E pode parecer uma diferença pequena, pessoal, mas aqui a gente simulou, no caso máximo, 10 anos, um único aporte de R$1.000. Esses 10% a mais no CDI, eles vão fazer muita diferença, principalmente se você for aportando mês após mês. A gente tem que lembrar que investimentos não é só você colocar um valor lá e esquecer. Quanto mais você aportar, o trabalho do tempo, isso vai fazer toda a diferença. Ninguém fica rico com um único aporte. Por isso que aqui é uma simulação bem simplista e isso serve apenas para ajudar vocês a entenderem um pouco mais de como isso tudo funciona. Bom, pessoal, e a ideia era mostrar como esse CDB de liquidez diária, pagando 110% do CDI do Banco Sofisa, é muito bom, é muito positivo, traz uma rentabilidade bem legal. Eu mesmo tenho parte da minha reserva de emergência lá, gosto bastante e por isso que eu quis trazer essa comparação para vocês. Vou deixar essa planilhinha aqui de comparação para vocês também disponível, então é só acessar aqui na descrição, você consegue fazer as comparações, podem mudar aqui o valor da taxa que vocês vão conseguir, né, ter um controle bem legal dela. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo com aquele amigo. E se for abrir uma conta no Banco Sofisa, não esquece, usa aqui o meu código e também tem o link na descrição, que dessa forma você garante os R$50 de bônus seu aí também. Vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!